Boa noite, graça e paz da parte de Jesus de Nazaré, amém? Nós queremos servir a esse Deus, nós queremos bendizer, e é o que nós fizemos desde o momento em que saímos das nossas casas, ou melhor, desde o momento em que respiramos, porque se você acordou, está aqui, é porque você está vivo, né? Graças a Deus, está respirando. Então nós bendizemos e gloriamos a esse Deus que está conosco e nos dá vida, e vida para celebrar, vida para agradecer, vida para pedir, né? Oramos logo mais, ou anteriormente na nossa EBD, sobre aqueles que estavam enfermos, oramos pela tia Amparo, pela irmã Sônia, que continua hospitalizada, a irmã Vete continua em nossas orações, oramos também a irmã Sônia também, fazendo a Sônia, né? Tia Sônia, para ficar mais tranquilo de entender. Então, todos esses irmãos estão diante do nosso Deus na questão de saúde. E se você tem alguma causa, ou é financeira, ou espiritual, ou uma causa emocional, psicológica, e quer colocar diante de Deus, esse é o momento. Se coloque dizendo: Senhor, cumpra o teu querer, faça a tua vontade, em nome de Jesus. E se você tem uma causa dessa, eu me coloco aqui também. Você pode ficar de pé, pode colocar diante do nosso Deus, que Ele conhece e sabe aquilo que você necessita. Então eu me coloco. Se você tiver aí, pode se colocar de pé, que nós vamos orar nesse sentido. Pai, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, e nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor possa estar conosco. O Senhor, ó Deus, é aquele que sabe, que conhece, é o dono da prata, é o dono do ouro, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que fortalece. O Senhor é aquele que está sobre tudo e sobre todos. Nós te colocamos, ó Deus, cada situação aqui exposta, tanto de saúde quanto as de N situações, desse Deus que tudo pode. É isso que oramos, confiantes que o Senhor cumpre segundo o teu querer, e o seu querer é bom, perfeito e agradável. É isso que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Som. Agora eu fiz tudo isso, gente, as crianças, oração, para você descansar, porque eu sei que o louvor, você ficou aí, né, 15 minutos de pé, mas é rapidinho para fazermos a nossa leitura responsiva da palavra de Deus, tá? Então eu te convido a ficar de pé, para que possamos ler as Escrituras, ler a palavra. E diz o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vamos todos fortes de novo, agora esse último. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Podeis assentar. Nós estamos falando desde o domingo passado sobre a missão que nós temos em Cristo, através de Cristo. Vou te recapitular daquilo que já falamos sobre essa missão, e vimos primeiro a missão em meio à reencarnação, ou melhor, desculpa, a encarnação do Cristo, do próprio Deus. E a encarnação nos ensinou que esse modelo de missão que devemos ter é de identificação. O Cristo, Ele encarna, Ele vem com o seu corpo, vive no meio de nós, nos ensina, sente,
tem todos os sentimentos que ele poderia ter, de tristeza, de alegria, de fúria. E nós então aprendemos com ele, aprendemos que Jesus, na sua encarnação, na sua identificação com o homem, ele nos ensina que devemos identificarmos com aqueles que estão perecendo. Ele nos ensina que nós devemos ser solidários, porque a sua solidariedade se fez através, quando ele cura as nossas doenças físicas, da alma, psíquica. E ele veio curando aqueles que estavam perdidos, aqueles que necessitavam ser curados, não só no aspecto espiritual, mas no aspecto do corpo. Ele curou tantos. E ele nos ensinou também que a sua encarnação como modelo de presença. Nós estamos aqui presentes. O Evangelho de Cristo Jesus, através da minha e da sua vida, é a presença de Jesus em nós, através do seu Espírito. Quando no dia da semana, quando você acorda, até sexta-feira, ao final das 18 horas, ou se você trabalha aí no sábado até o meio-dia, é você sendo esse Cristo aí, aonde quer que você esteja, na sua escola, na sua sala, é você representando através da presença de Cristo, onde Ele se manifestou através da sua graça, da sua verdade, mostrando a glória do Pai através dEle. Então a nossa presença no meio de todos é para glorificar a Deus nosso Pai. Então nós aprendemos que a encarnação como missão, ela nos ensina todos esses aspectos. E hoje nós vamos ver a missão na cruz. O que a cruz nos ensina? Esse símbolo tão usado pelos cristãos, que hoje é um elemento que muitos carregam em si através de colares. As igrejas a colocam ou no lado de fora exposta, ou dentro, ou em alguns elementos diversos. A cruz é um símbolo, a cruz vazia, que Cristo veio. Mas antes dessa cruz simbolizar vitória, simbolizar salvação, ela antes era sinônimo de vergonha. Era a pior morte, era a morte mais humilhante. O Império Romano, para você ter uma ideia, tinha o caminho, e era o caminho da derrota, onde colocava milhares e milhares de pessoas crucificadas, principalmente cristãos e aqueles que iam contra o sistema de Roma. E aquelas pessoas morriam, levando o Evangelho de Cristo Jesus, e as pessoas iam andando e vendo todas essas pessoas mortas, mas era sinônimo de vergonha, de humilhação. E esse Cristo que se encarnou, que viveu entre nós, escolheu morrer, escolheu doar-se, e uma morte, a morte de cruz. E o que a missão na cruz nos ensina? Eu te convido a abrir o texto base que está lá na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, vai ser projetado também. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo de 5 a 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz a este povo e a nós nos dias de hoje. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a quem devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus Pai. Oremos. Senhor, fale aos nossos corações, que nada venha, ó Deus, tirar a nossa atenção, que possamos entender, compreender e que possamos estar atentos à Tua mensagem. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Juan Stan, um teólogo latino-americano, ele fala um pouco sobre essa cruz, e ele diz uma frase que ela é muito linda: a consequência última da identificação de Jesus com pecadores foi, precisamente, a morte na cruz. Eu vou repetir: a consequência última da identificação de Jesus com pecadores foi, precisamente, a morte na cruz. A encarnação de Cristo tem esse ápice da identificação, quando Ele morre, e morre por mim e por você, naquela cruz. Portanto, a missão da encarnação de Jesus se encontra na missão da cruz. Ele sabia que a cruz viria. Nunca esqueço do pastor Ari, quando ele diz: olha, Deus, antes mesmo de dizer haja luz, Ele disse haja cruz, porque Ele já sabia o que ia acontecer, Ele já sabia quem deveria vir, e o que deveria fazer, como tudo ia ocorrer, e era preciso uma cruz. E Jesus então nos ensina dessa missão na cruz. E a primeira aprendizagem que você precisa ter é: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Mas que atitude é essa? Como igreja, como pessoas, como filhos e filhas amadas de Deus, nós podemos aprender com Cristo, esse Cristo que morreu por nós? A missão da kenosis. A kenosis no grego é esvaziar-se. Jesus, quando Ele está na cruz, quando o Filho de Deus, o próprio Deus, está na cruz, Ele está esvaziando, é um auto-esvaziamento. Como que um Deus todo-poderoso, Criador do universo, um Deus que é sobre tudo, sobre todos, pode estar entre nós, esvaziar-se, morrer? Que Deus é esse que morre? Mas Ele esvaziou-se, Ele escolheu esvaziar-se, essa kenosis. E isso para o mundo é loucura. Isso, se para a gente hoje é loucura, para os gregos naquela época, para os judeus ainda mais. O Deus do Antigo Testamento era aquele que não se podia nem ser pronunciado o nome dele. Usava outras palavras sinônimas, mas não usava a palavra Deus. Deus como Pai foi uma inauguração do próprio Cristo. Pai nosso que está no céu, é o Deus que vem no Novo Testamento com essa intimidade. E se o mundo olha para esse Cristo que morre como loucura, ainda hoje o evangelho da cruz é loucura. Por isso que muitos estão dizendo: olha, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso dessa ou daquela religião, eu não preciso de religiosidade nenhuma, eu me basto, a ciência me basta, o meu autoconhecimento me basta. Mas Jesus, na sua morte de cruz, vem nos ensinar a ter a mesma atitude dele, de esvaziar-se. Porque a cruz, essa morte, não é por merecimento. Quando Jesus morre na cruz, não é porque você merecia. Pelo contrário, nós merecíamos estar ali. Eu e você, crucificados. Mas a nossa crucificação não nos salvaria. Somente aquele que é perfeito poderia fazer isso. E é por isso que Ele convida aqueles a quem Ele chama. E nós somos sábios segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Deus nos chamou, não chamou os sábios segundo a carne, mas os fracos deste mundo,
os vis desprezados, e o que não é para desfazer o que é. Ele chama aqueles menos perante os seus. Ele vai escolhendo, ele vai andando, ele vai dialogando. Ele não pega as mentes brilhantes, os grandes filósofos. Ele vai trazendo aqueles a quem ele quer. Para aquele mundo era loucura, mas o evangelho é loucura. E o que somos nós, esses desprezíveis? Os vis, os fracos, eu e você somos fracos. E nós precisamos entender esse esvaziamento. E entender por completo isso. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer o seu texto da seguinte forma: mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu os sábios, que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Ele chama, e aquilo que é loucura, Ele traz para si. Para que o mundo, eles acham que é sábios, Ele vai trazer os insignificantes, para mostrar, olha, é eu que faço. E aí a gente vê isso muito. Homens e mulheres poderosos, com vários feitos, que têm o poder econômico, político, social na sua mão, mas quando esses homens e mulheres se veem diante de um Deus poderoso, e Deus os chama, meus irmãos, o evangelho é loucura. E aí pode aquela pessoa mais inculta, se podemos assim dizer, na questão humana, aquela com menos estudo, e ela vai na sua simplicidade, através do Espírito Santo, tocar o coração e a mente dessa pessoa. Uma simples música, um simples falar, destrói os poderosos, porque o evangelho é loucura. E Ele chamou, portanto, esses insignificantes para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. As professoras e os professores estão estudando ao longo da semana o livro de Tiago. E elas foram lá em casa essa semana, e eu estava com o Gregorinho ali na sala, elas na outra, na antessala, e eu só escutando, e elas lendo um trecho de Tiago 2, que é justamente esse que eu vou ler agora, onde diz: por isso, a missão da cruz nos leva a sermos aqueles que devem desprezar, privilegiar uns em detrimento dos outros. Se você pegar Tiago 2, de 1 a 7, você vai ver isso aí. Ele fala, olha, cuidado para quando você pega as pessoas e trazem elas aqui à frente, ou coloca ela no estado, num pedestal, dizendo, olha, esse é o cara, ou essa é a cara. Por isso que me incomoda, quando temos igrejas, aí você vê aquelas cadeiras ali atrás, e ali, quem pode sentar ali? Só o pastor, o vice, os principais que sentam ali. Isso me traz um constrangimento, porque nós somos iguais, não tem ninguém maior ou menor aqui no reino de Deus, somos iguais. Podem ter aqueles com mais responsabilidades, mas aos olhos de Deus, somos todos iguais. Não deve ter privilégio na questão econômica, social, cultural. Aquele dali é o doutor, ou aquele é o deputado tal, ou o prefeito tal. Se ele entrar no meio de nós aqui, entrar o governador,
ele vai ter o mesmo, seja bem-vindo e bem-vinda que os nossos visitantes aqui, né? Aí a gente pode usar, né, a questão do excelentíssimo. Quando é governador é o que, gente, que usa? Excelentíssimo. Então, o excelentíssimo governador está aqui e tal, mas ele não vai ter, ou vem cá, governador, senta aqui na frente, ou vem falar, não. Porque somos iguais. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele não tem um privilégio em detrimento dos outros. Que imagina, a pessoa vai, não vou nem aparecer no culto ali, eu não sou nada, olha a minha roupa, olha o jeito que eu falo. Não, nós somos iguais. Na igreja de Jesus é o lugar que você tem o mesmo poder de fala do que qualquer um. Na assembleia aqui, todo mundo pode levantar a mão. Não importa qual, se você tem um pós-doutorado, doutorado ou não, você é livre para falar. E não tem um privilégio maior. Porque a cruz nos leva a sermos aqueles que devem desprezar o privilégio. Então, se você vai a algum lugar onde o Evangelho vai privilegiar um em detrimento do outro por causa da posição social, política, econômica dele, cuidado. Porque nós somos todos iguais e devemos levar esse Evangelho da kenosis, de nos esvaziarmos. René Padilha, também um teólogo latino-americano, ele diz o seguinte: a primeira condição da evangelização genuína é a crucificação do evangelista. Sem isso, o evangelho se torna verborragia e a evangelização se torna proselitismo. Primeira coisa, o evangelista precisa morrer. Precisa entender que ele não é nada, que ele é um mero instrumento. Mas eu trouxe multidões aqui, o pessoal vem para me ouvir. O Espírito Santo que faz. É Ele que deve ser glorificado. Então o evangelista, eu e você, devemos dizer, olha, nós somos meros instrumentos na mão do oleiro. Sem isso, o evangelho se torna verborragia. René Padilha está dizendo o seguinte, olha, é só da boca para fora. E a evangelização se torna proselitismo. O que é proselitismo? É quando nós tentamos convencer o outro para a nossa religião. Então os judeus queriam, olha, nós vamos converter o outro à nossa religião. E aí você se torna um prosélito. Eu não estou aqui para te convencer a estar na minha religião. Não estou aqui para te convencer, olha, venha ser batista. Não, eu estou aqui para dizer que Cristo morreu por você, que Cristo salva, que nós aqui somos uma igreja que segue Cristo Jesus, o Jesus de Nazaré, que olhamos uns para os outros e dizemos, nós somos pecadores, e precisamos entender esse Cristo. E eu não quero trazer você para ser apenas alguém no meu hall de membros aqui da igreja, mas eu quero que você seja, como eu, um seguidor de Jesus de Nazaré, igual, que entendeu a mensagem da cruz. É isso que nós queremos. A segunda atitude que devemos ter, e a mesma que Cristo, é de nos esvaziarmos. Para nós discípulos, e eu e você somos discípulos de Cristo Jesus, a maneira de Jesus significa negar a si mesmo e caminhar com Cristo alegremente para o Calvário. Jesus sabia da sua missão. E lembra-se de Pedro, quando Jesus pergunta para Pedro, olha, quem eles dizem que eu sou? E Pedro afirma, você é Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, bem, mas quem te abriu a mente não foi você, isso aí não é algo humano, mas é o próprio Espírito Santo falando para você. E logo mais depois, Jesus anuncia, fala assim, olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz. E aí Pedro fala, não, Jesus, que isso, que cruz? Não, você não vai para a cruz não. E aí Jesus, Pedro, para trás de mim, Satanás.
como que aquele que tinha sido elogiado pelo próprio Cristo há momentos anteriores, dizendo: olha, o que você falou vem de Cristo. Agora ele está dizendo: para trás de mim, Satanás. É porque Pedro não tinha entendido ainda que Cristo precisava passar pela cruz, que o esvaziamento fazia parte, que ele deveria fazer isso também. E ele aprende, tanto que a sua morte é uma morte de cruz. Mas Cristo foi, sabendo e cumprindo a vontade de Deus, alegremente. E Jesus foi a todos. A morte na cruz foi para todos. Ele não deixou ninguém de fora dos seus planos. Ele falou com os religiosos, ele falou com os grandes doutores, com os fariseus, saduceus, os doutores da lei. Ele falou com os publicanos, falou com as mulheres, falou com os gentios, falou com todos. A cruz, portanto, foi para todos. Ele não deixou ninguém de fora. Jesus gastou mais tempo com os doentes do que com os sãos. Ele mesmo fala: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os pecadores, e por isso que ele estava no meio dos pecadores. E o evangelho de Cristo Jesus é vergonha. Por quê? O que os religiosos olhavam para Jesus e falavam: quem é esse que come e bebe com os pecadores, que se identifica com eles? E por isso que Jesus vai para a cruz, porque esses homens colocaram lá. Será que nós estamos gastando as nossas energias com quem? Conosco mesmo ou com aqueles que estão doentes? É importante, sim, nós termos um momento de comunhão, de aprendizado, juntos, com os nossos departamentos, precisa mesmo. Tem que ter. Tem que ter. Nós estamos sentindo falta. Mas a nossa maior energia tem que estar no resgate daqueles que não entenderam o evangelho da cruz, da kenosis. Infelizmente, as nossas energias vão sendo gastas como nós mesmos. Tem que ter assim, louvor dessa forma, a palavra dessa forma, tudo nesse estilo, para me agradar ou agradar a outro. Mas nós precisamos ressignificar a nossa missão. A missão da cruz é de esvaziamento, é dizer: é o outro que não conheceu esse Jesus, que eu preciso estar perto. E não é pecar com o outro, mas é estar no meio dos pecadores, é diferente. Ele esteve no meio de todos e não pecou. Mas quando ele estava no meio desses homens e mulheres, esses pecadores, podendo assim dizer, na visão dos religiosos, aqueles pecadores não se sentiam constrangidos, falavam: opa, peraí, isso aqui a gente não pode falar não. Não, eles tinham Jesus como um amigo. E Jesus, com o seu modo de viver, com a sua palavra, ia constrangendo e trazendo salvação. O evangelho da cruz, a missão na cruz, nos ensina a esvaziar, é isso que Cristo faz. A terceira atitude, última, a cruz como sinal da missão, espalhando a gratidão de quem merecia estar lá. A missão da cruz é agradecimento, é dizer: oh Pai, muito obrigado. A missão da cruz nos leva a apontar a história da criação, a queda, a redenção. Quando nós estamos estudando aqui na IBD, a introdução bíblica, a gente começa a olhar aquilo: nossa, mas isso aqui, o que vai me ajudar, tal? Você é seguidor de quem? De Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Deus Pai, nosso Senhor. E você segue e crê num livro,
nas Escrituras, na Bíblia. Mas se você não entende como que essa Bíblia se tornou verdade, como que ela foi compilada, como que é a sua história, as pessoas vão te perguntar: e aí, você crê na Bíblia? Creio. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus e pronto. Mas e quem escreveu? Não sei. Mas não tem erro? Não tem erro não. Mas por quê? Não sei de nada não, mas eu só sei que eu acredito. Mas quando a gente vai para aqueles elementos tão importantes, como é que o Velho Testamento foi criado? Como é que ele chega até nós através das Escrituras? Como que ele passou por todo aquele processo? Como é que aquilo foi aceito? Como é que o Novo Testamento chegou? E aí a gente vê os pais da igreja testificando, dizendo: olha, isso aqui é a palavra de Deus. E a gente precisa compreender isso até para mostrar: olha, nós temos o embasamento da verdade. Então nós precisamos apontar: o Deus cria, mas o homem escolheu pecar. O homem escolheu a pior coisa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí só a redenção através de Cristo Jesus poderia fazer novo tudo de novo. Poderia fazer uma nova criação perfeita, tal qual como ela era. Nós, portanto, fomos criados pela graça. Nós caímos pelo nosso egoísmo e somos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ele veio, habita entre nós, se fez um de nós, recebeu o pecado de todos sobre ele, o meu e o seu pecado, aquele pecado que nós já fizemos, aquele que nós vamos fazer ainda, já foi pago. E tudo cai sobre ele. E era eu e você que merecíamos estar lá. Era você. Mas aí a graça, que é esse favor imerecido, essa graça que nós devemos compartilhar, essa que no seu dia a dia você deve, com gratidão, estar espalhando. Olha, eu merecia estar na cruz. Eu fui alcançado não porque eu merecia. Eu não tenho Cristo Jesus, não é porque eu sou melhor ou porque eu fiz algo que eu merecesse. Pelo contrário, foi pela sua misericórdia que Ele me alcançou. E eu quero compartilhar que você também pode sentir isso, você pode viver isso, essa realidade. E não importa o que você venha fazer, você nunca vai chegar a Deus senão por Cristo Jesus. E aí nós vamos compartilhando desse evangelho da missão na cruz. Dessa missão no esvaziamento. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus não se esvaziou para ter essas palavras: olha, eu quero me esvaziar, eu vou morrer para ter a glória. Não. Ele se esvazia porque essa era a sua missão. E é isso que nós devemos fazer. Nós não somos nada. Você não é super poderoso ou super poderosa porque tem Cristo Jesus. Mas você é poderoso e poderosa pelo agir do Espírito Santo, pela misericórdia que Ele tem na sua vida e na minha vida. E quando Ele age através de mim e de você, é pela graça, é pela misericórdia. E quem deve ser glorificado e honrado é Deus, o Pai, como Cristo nos ensinou. Por isso, que o evangelho da missão na cruz não pode deixar de ser proclamado para ninguém,
Ah, mas esse ou essa não merece. A nossa missão é proclamar. Se essa pessoa vai aceitar ou não, é outros 500. O Evangelho de Cristo Jesus não é um evangelho onde, olha, quem está com, quem deve comandar, deve estar por cima, e somos nós. Não. Quem age, quem faz é o Espírito Santo, através de nós, pela misericórdia dele. Então, ao olhar para o outro, não olhe com um olhar de superioridade, porque ele se esvaziou na cruz. Ele se fez pecado por mim e por você. Morreu, o seu sangue foi pago. E a graça não é uma graça barata. A graça, ela foi colocada a todos que podem dizer que são filhos e filhas de Deus, que entenderam o evangelho da cruz, da missão, de esvaziar-se, de dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu filho que morreu na cruz. Que eu agora possa entender que eu sou um seguidor e uma seguidora de Jesus, para levar esse evangelho a todos. Que nossa igreja não é maior e não melhor do que ninguém, que quem está aqui na frente não é maior ou melhor do que ninguém, mas todos somos iguais perante Deus, nesse evangelho de esvaziar-se e dizer: nós estamos levando e apontando um Cristo que é vitorioso, que morreu por todos aqueles que podem dizer: Senhor, eu sou um pecador. E se você já fez isso, glória a Deus. Se você ainda não fez, que você o faça, para que você possa viver esse evangelho. E dia após dia, ele nos ensina a amar e a viver esse evangelho na missão, na cruz, de esvaziarmos e deixar que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado por cada um que aqui está. Esteja com aqueles que estão doentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão cansados, aqueles que estão em viagem. Que o Senhor esteja com eles. Seja, ó Deus, com esse casal que nos visita pela essa segunda vez, com seu filhinho. Os abençoe. Dê uma semana de paz, de alegria. Esteja com cada um de nós, que possamos entender esse evangelho de Cristo Jesus, onde nós dependemos do Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais parecidos contigo, no modo de agir, no modo de andar, no modo de falar, que possamos ter essa vivência de Cristo Jesus, todos os momentos da nossa vida. E levar esse evangelho da cruz de Cristo, do Cristo que morreu por mim e por cada um de nós. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.